Olá, meus queridos. Aqui é Juliano Telhado quem fala. Estou com essa fera aí, gente boa demais. Quem conhece sabe. Temos uma entrevista bacana pra caramba lá no Mentalidade Esportiva, no qual o Andrew conseguiu o contato do Cadum e estava o Maicon também, meu primo, e eu fizemos uma entrevista bem legal. Vou deixar essa entrevista na descrição desse vídeo. Vale muito vocês assistirem, para vocês conhecerem a carreira e tanta história que ele tem. E também fizemos uma com o Marcel, em Cadum. A gente fez uma com o Marcel e postamos essa semana no sábado. Ficou bem bacana, falamos de você com Legal. ele antes e durante a entrevista. Eu vou te mandar o link aí também, beleza? Tá bom. Legal, Juliano. Prazer estar aqui conversando de basquete mais uma vez com você. É sempre um prazer enorme estar conversando e de um assunto que a gente adora, né? Que é NBA. Então, muito legal. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, Cadum. Então, pessoal, hoje a gente vai falar do retorno da NBA. Vai ser não vai ser uma entrevista, vai ser um bate. O outro também não foi bem uma entrevista, um bate-papo também, mas vai ser um bate-papo em relação a opiniões. Então, assim, o Cadum vai dar a posição dele, o que ele pensa, eu também. Então, a gente vai trocar ideias a respeito do retorno da NBA. Nós estamos gravando esse programa na segunda-feira. Deixa eu ver aqui a hora, 9h51 da manhã, no dia 20 de julho. Quarta-feira, né? Começa um mini torneio preparatório para os jogadores que já estão lá nessa bolha. Então a gente vai. Eu não sei se eu vou soltar isso, vocês vão ver. Eu creio que eu vou soltar antes do dia 22. Então eu devo colocar ele na terça-feira e tudo mais. De qualquer forma, você vai saber aí que você vai estar vendo o vídeo. Ei, Cadum, eu pensei em gente começar pela bolha. O que você achou da ideia da bolha, assim, no geral? Dá a sua opinião aí. O que você pensou aí? Bom, eu no primeiro momento, apesar da ansiedade, né, que a gente quer ver NBA de novo, né, que está assistindo o jogo de basquete, de NBA principalmente, no primeiro momento eu fiquei meio com o pé atrás, com esse negócio da bolha, de dar certo, de ter muito controle, né, porque a gente imagina, sei lá, são 22 times, 15 jogadores, 15 a 17 jogadores, mais todo o staff que foi, tudo que precisa, e roupa para treino, e lavar roupa, e comer 3, 4 refeições por dia, o staff de hotel e transporte. Falei, nossa senhora, fiquei meio com o pé atrás, né? Mas o americano, nesse ponto, ele é fantástico na ponta de organização, de logística, e claro que o poder do dinheiro, das coisas envolvidas, o nome NBA, o nome Disney, né? À frente disso tudo. Então, rapidamente, quando começaram a sair vídeos explicativos de como seria o controle, para ter ideia, a gente pensando nesse número todo, eles testam todo dia os jogadores, né? Então, os jogadores e todo mundo que está envolvido. Então, aí eu já mais ou menos que relaxei, assim, é um negócio que vai funcionar. E daí comecei a pensar como seria, comecei a olhar o lado de basquete puramente, né? Fora as curiosidades da bolha, essa semana mesmo eu vi que eles construíram assim em 3 horas uma barbearia dentro de um hotel, assim, numa área aberta, assim, ficou um negócio fantástico, assim, de primeiro mundo, né? Então a preocupação passou a ser mais o lado técnico da coisa, né? Como os jogadores vão voltar, como é que vai estar os jogos. Então eu acho que as discussões depois que os caras chegaram lá e já estão lá 10 dias na bolha, mais ou menos, né? Treinando, quarentena e treinando. A preocupação passa a ser o lado técnico, né? Nós aqui, imagino que também todos eles, né, Juliano? Aquela ansiedade de voltar, né? Afinal, o negócio parou há 4 meses atrás, né? Mas eu tenho certeza, assim, que isso, eu vou te falar, já conversamos isso na nossa outra entrevista, na Mentalidade. Todo mundo, qualquer esporte que voltar, vai voltando aos poucos, vai estar meio que tropeçando no começo, né? Não vai ser diferente da NBA, mas nós estamos falando de jogadores do nível mais alto possível do nosso esporte. Então, os caras se adaptam a situações muito rapidamente, com certeza. Eu pensei também como você e tal, mas ao mesmo tempo a gente sabe como funcionam as coisas lá. É lógico que nenhum lugar é perfeito, Estados Unidos tem muitos problemas também, né? A gente também não pode achar que é tudo um mar de rosas.
eu penso que os jogadores tiveram um pensamento como o seu, assim. Creio que você, como foi jogador por muito tempo, e treinador, e lida com basquete e tudo mais, acho que os caras, no primeiro momento, eles pensaram isso. E como funcionaria, porque além disso tudo que você falou, né, Cadu, ainda tem o trânsito das pessoas que trabalham lá dentro, Sim. e que elas também têm que ser testadas. Será que elas vão ser testadas como as estrelas? Como é que seria o tratamento dentro da bolha? Porque, assim, existem jogadores gigantescos lá na NBA, todos são de altíssimo nível, todos eles, não importa qual. Mas é claro, dentro do nível deles também tem aqueles que sobressaem muito mais. Claro. E são verdadeiras, assim, estrelas, né? Vamos colocar. Como eles se adaptariam tendo que ficar ali, seguir protocolos e tudo mais. Teve até o primeiro caso, né? O primeiro caso do jogador que foi punido foi o Caboclo, que é o brasileiro, né? Que ele acabou rompendo um protocolo e acabou sendo punido. E aí eles têm punições, você pode até sair da bolha, eles têm regras, né? Mas só que por situações de família, algum caso extremo e tudo mais. Outra coisa também que chamou atenção, porque quando surgiu isso, muitos jogadores estavam envolvidos com o caso George Floyd, né? Sim. O caso do racismo, né, nos Estados Unidos e no mundo, e muitos jogadores foram para a rua. A gente tem exemplos assim maravilhosos de jogadores que estão dando a cara para bater ali e fazendo protesto, e muitos desses caras eles estavam na dúvida se eles iam, se eles não iam para lá e tudo. E acho que agora não vou dizer assentou, porque isso é uma luta constante, a gente tem que, não adianta ser só não ser racista, a gente tem que lutar contra o racismo, contra, né, Cadu? Então, assim, muitos jogadores vão colocar o nome lá, Black Lives Matter, alguns não, por exemplo, o LeBron James não vai, e eu entendo isso, o LeBron é um dos caras mais engajados nisso, né, Cadu? Sim. Né? E então acho que, como você falou, eu acho que agora assentou bem isso. O povo tá apostando lá, né? Tem no Twitter, o povo tá jogando tênis de mesa, jogando golfe. Os caras que não têm uma família assim, que não deixou filho ou alguma situação dessa, a molecada que está lá dentro, acho que eles estão até, entre aspas, gostando. Sim. Curtindo. Eu vi um. Eu estava vendo, né, nesse período todo essas regras, né, algumas assim até engraçadas, né? O lazer dos caras, pode pescar, pode jogar ping-pong, mas não em dupla, né? Um negócio interessante, não pode jogar em dupla, para tirar a pessoa tá próxima a outra, né? Não para ter distanciamento, né? Eu vi um vídeo agora essa semana, os caras do Boston jogando vôlei de praia em dupla, tal. Então tem essa preocupação. Eu falando agora do lado de trás, né? Quando eu sou supervisor do Mogi, ou o staff, né? O staff procura dar para os jogadores a situação mais confortável possível, mais próximo possível da realidade, tudo que pode oferecer naquele momento. Então, a expectativa muito grande de todos, de todo mundo, inclusive, principalmente dos caras que iam participar, dos jogadores que são as estrelas principais, né? Mas, como você falou, acho que a palavra é essa mesmo. Tudo vai se assentando. A relação que estava acontecendo fora, a luta contra o racismo, e, assim, os caras declarando, e com muita propriedade, essa luta contra o racismo é mais importante que jogo da NBA. Ponto. Acabou. Claro. Isso não tem nenhuma dúvida. Isso lá atrás, há um mês atrás. Vamos tentar também lutar contra o racismo, mas fazer também a NBA, que pode ser uma janela para a gente, né? Então tudo vai se sentando. Então, eu imagino assim, no primeiro momento, os caras chegando em Orlando, em 3 hotéis de luxo da Disney, indo cada um para o seu quarto, fazendo protocolo e as quebras de protocolo, às vezes por ignorância, né? O Bruno Caboclo, por exemplo, quando surgiu, falou assim, ó, o cara saiu, foi para a balada. Nada disso, o cara quebrou o protocolo no sentido que ele saiu do quarto, foi para o corredor, ou foi tomar café fora de hora. O protocolo assim voltou. Quando saiu a notícia do Caboclo, ele já tinha 4 dias que tinha acontecido, e daí o cara tem que voltar para uma nova quarentena de 7 dias, já estava cumprindo. Então as coisas vão acontecendo, aconteceu com outros jogadores. Às vezes muito menos, ou talvez totalmente menos de rebeldia,
e mais da ignorância de ser uma do coisa nova, né, Juliano? desconhecimento, Claro, claro, de tantas regrinhas. Quando eu falei, eu não falei querendo claro. colocar nada Não, pejorativo sim, ao sim, caboclo, não. sim, Mas assim, sim. pode acontecer, mas não foi. E por quê? Porque o que você falou aí, perfeito. São tantas regras, situações que o cara fala, peraí, eu quebrei o protocolo, né? Eu nem E sei, né? eu nem sei. Então, É, realmente, isso eu não posso. É perfeita a colocação, Cadu, muito perfeito isso aí. E o que você falou, é uma plataforma também. Eu vejo, tudo bem, nós queremos ver o jogo de basquete, entendemos que a luta contra o racismo não tem nem comparação, é muito mais importante do que claro. qualquer vida, qualquer campeonato, qualquer lugar. Mas eles podem usar esse espaço para lutarem contra o racismo lá também. E muitos Sim, desses jogadores, eles têm famílias grandes e eles também ajudam seus familiares com a grana que eles recebem ali. Então, isso também vai ser interessante para eles, né? Mostrar que estão lutando contra e também lá dentro fazer propaganda, falar a respeito disso, botar o dedo na ferida, até porque a NBA é muito mais contundente nisso, por exemplo, do que a NFL, que é uma liga claro. extraordinária também, mas a gente vê casos assim que choca a gente, né? Eu acho assim, Juliano, a força da NBA é incontestável, né? Com todos esses 4 meses de pandemia, de isolamento social, imagina se no planeta a ansiedade que está para assistir um jogo da NBA. Então, o primeiro jogo, Lakers e Clippers, o LeBron vai pegar o microfone, ele vai falar qualquer palavra, qualquer 10 segundos que ele fala, vai ter muito mais impacto no mundo do que uma passeata na Avenida Paulista, por exemplo, entendeu? Porque vai a NBA com a força que tem. Então, essa luta contra o racismo, a NBA nessa volta vai ajudar muito, demais, globalmente falando, né? Então é super importante e eu acho que os jogadores entenderam isso aí. No primeiro momento, até contestaram, como a gente já falou, de a luta aqui do racismo ser mais importante, mas acho que passaram a entender que a voz da NBA, a força da NBA, esses 300 jogadores lá na bolha, o envolvimento que eles vão ter mundialmente, qualquer palavra vai ser um negócio muito mais positivo na luta contra o racismo. Mais ainda. Com certeza. E aí milhares de pessoas vão tuitar isso, vão repassar, isso vira um círculo virtuoso e atinge, né? Tanto é Sim. que essa situação atingiu, voltando, inclusive na NFL. Até lá eles começaram a pensar diferente, porque a NBA tem uma posição realmente muito mais contundente nesse sentido e muito mais firme. Aí, pessoal, para quem não está ligado, hein, Cadu, vamos falar agora um pouquinho, falar das equipes e vamos falar um pouco da fórmula de disputa. O que a gente acha a respeito? Quem pode levar vantagem ou desvantagem? Então, só para repassar para quem não sabe, é o seguinte: do leste, Cadu, eu vou falar aqui, você me corrige se eu estiver errado, tá? Vamos lá. Do leste, Milwaukee, eu vou falar por posição, tá? Do primeiro ao oitavo e o nono, que são 9 do leste. Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Filadélfia, Indiana, o Nets, Orlando e o Wizards. Do oeste, Lakers, Clippers, Denver, Utah, Houston, OKC, Dallas, Memphis, Portland, Pelicans, Sacramento, San Antonio e Phoenix. Certo, né, Cadu? 22 equipes aí. É isso aí. 9 do leste e 13 do oeste. Dois ou três, um no leste e outro no oeste, que você falou na ordem, né, da classificação, mas que eles estão empatados e alguns critérios assim eles podem mudar, mas como vão fazer? Vai terminar a temporada regular com 8 jogos. Tem vários critérios de desempate, né, que vão servir para posicionar para playoff. Mas é isso aí. 22 times e vão terminar a temporada regular. Eles vão terminar, cada equipe vai fazer 8 jogos, né? Para equilibrar o posicionamento ali e tal. Aí eu creio que eles vão. A gente ouve falar muita coisa, por exemplo, e tem podcasts excelentes que eu escuto e a gente aprende, acho que a gente aprende com todo mundo em qualquer lugar que a gente está. Mas algumas opiniões, elas, por exemplo, eu respeito todas elas, evidente, mas, por exemplo, divergem muito da forma como eu penso.
eu sou Lakers, eu tô com a camisa do Toronto e tal. Eu sou Lakers, mas não sou modinha, não, hein, galera? Eu sou Lakers desde 1989, quando o Lakers tomou o pau do Detroit, depois o Chicago Bulls também venceu. Aí eu tinha tudo para ser Chicago Bulls, porque nos anos 90 foi quando eu comecei a assistir. Mas beleza, só fazendo esse preâmbulo aí para falar, o cara é modinha porque o LeBron tá lá. Não, eu já roei o osso também. Aí o pessoal acha que o Lakers foi prejudicado com essa parada e assim outras equipes foram beneficiadas. E eu tenho uma visão seguinte, Cadu, nesse retorno, apesar de que o Lakers acabou que o Rajon Rondo se contundiu, apesar dele não ser titular, a rotação com o Rajon ali é uma rotação que tem um percentual melhor de vitórias do Lakers, então é um cara que joga muito bem em playoffs, eu acho que isso vai atrapalhar o Lakers, mas eu acho que as equipes que têm uma capacidade técnica maior, elas vão se sobressair aquelas que são um pouco mais limitadas. Em relação a elas, é claro que todas as equipes ali são do mais alto nível, né? A gente tem sempre pessoal que falar em relação a eles. Por exemplo, o Lakers tem jogadores, apesar de ser um elenco meio montado assim de uma maneira diferente, que joga meio que na contramão até, com os caras bem mais altos do que a maioria dos times. Eles jogam muito mais dentro do garrafão do que os outros times também. Eu acho que, tecnicamente, o time do Lakers, não é porque eu torço pro Lakers, eu acho que eles têm mais recurso nesse sentido. E eu não acho que isso vai ser prejudicial. Eu acho que as equipes tecnicamente mais fortes vão levar vantagem. Você pensa assim também ou não, Cadu? Não, eu concordo com você. Eu acho que as estrelas acabam se sobressaindo. Times que têm mais estrelas, esses jogadores acabam se adaptando mais rapidamente. Então, o Lakers é o principal exemplo. Eu sou da opinião que o Lakers segue favorito ao título da NBA dessa temporada. Estava num momento muito bom quando parou, naquela pegada de voltar a playoff, do LeBron ganhar título de novo. Então, mas isso aí eu acho que vai ser recuperado rapidamente. Até a perda do time do Rondo e do Bradley, que dois armadores e dois que estavam muito na rotação, não vai ser tão prejudicial para o Lakers. Por quê? Porque o LeBron faz essa função. Então o LeBron, o que ele já vem fazendo nos últimos anos, ele vai assumir esse comando maior assim de fazer as coisas e de produzir as coisas. O que pode acontecer lá na frente, daí a gente não sabe, como já aconteceu com o próprio LeBron quando jogava no Cleveland, por exemplo, é dele ter num playoff longo de 7 jogos, sei lá, semifinal ou final de conferência, final da NBA, ele ficar muito sobrecarregado numa função que seria de armação e faltar para o time do Lakers um LeBron para pontuar. Então, eu acho que ele vai ser o cara, o swingman, o cara que vai fazer tudo, né? O all-around no jogo. Eu acredito que ele vai conseguir fazer. Então, pode ser que tenha, e daí o lado de fazer playoffs normais, igual já era, sem mexer na fórmula, pode ser favorável a esses times que têm grandes jogadores, né? Então, falando de outros times, no Oeste mesmo, a gente tem, por exemplo, o Denver. O Denver está em terceiro lugar na conferência, mas não é um time que está todo mundo assim, que torce meio o nariz assim, porque não é um time que tem estrelas. É um time que joga no coletivo, né? Não tem LeBron e Anthony Davis, por exemplo. Não tem Kawhi e Paul George. O Denver não tem estrelas. Então, apesar de estar em terceiro, não sei se vai ter tempo nesse 1 mês e meio para o jogo coletivo fluir. Isso aí é uma coisa que... O jogo coletivo é uma coisa que você perde rapidamente. Que você também conquista, às vezes, mais rápido, mas perde. Então, o Denver é um time que está ali, mas a gente está meio com o pé atrás. Está próximo, mas a gente está com o pé atrás, entendeu? Então, várias situações dentro da tabela desses times que você falou e que a gente pode discutir. Eu concordo com você, o Lakers, favorito para mim ao título, e favorito para mim, do outro lado, no leste, a título de conferência, segue sendo o Milwaukee Bucks com o Giannis. Mas também, já discutindo isso, daí coloco aqui na nossa discussão, o time do Milwaukee, eles, que é um fator importante para a gente discutir, né?
Eles ganharam 3 jogos em casa. Eles perderam 3 jogos em casa na temporada regular, que foi a segunda, só 3 derrotas, né? E 9 fora. Então, o fator casa, eles são primeiro por conta do fator casa. Eles têm o mesmo número de derrotas fora que o Toronto. Então, agora nós estamos na bolha. Não tem pressão do torcedor no time adversário, não tem aquele calor do time jogar em casa. Então, vamos ver como é que esses times reagem nesse sentido, de jogar sem torcida. É sempre uma coisa nova, né? Eu repito o que a gente estava falando no começo. Jogadores desse nível se adaptam rapidamente, mas vamos ver se nesses 8 jogos eles conseguem rapidamente se adaptar, não perde a primeira colocação. Tá difícil para o Bucks perder a primeira colocação para o Raptors ou para o Celtics, mas vamos ver o que vai acontecer nesses 8 jogos. Acho que a pré-temporada, que começa agora na quarta-feira, dia 22, com jogos de pré-temporada, vão ser um termômetro legal para a gente discutir. Sim, serão, com certeza. Antes de começar essa temporada, é claro, antes da gente imaginar dessa pandemia e tudo, eu imaginava que o Lakers poderia chegar ali do lado oeste e o Boston, para mim, no leste. Apesar do Boston, ninguém está apontando o Boston, e o Boston também se pega muito no lado coletivo do jogo. E o Jason Tatum está acabando com a bola também. Então, para mim, é um time que pode surpreender. E o próprio Toronto, ele, apesar do Kawhi ter saído, é um time que divide bem as funções e também tem um técnico, o Nick Nurse é muito bom. Ele consegue encaixar bem a equipe rápido. Eu acho que no leste, eu assim, não consigo apontar um grande favorito, como se, por exemplo, no oeste, o lance do Kawhi ter tido um descanso maior. Evidente que eles vão estar muito preocupados é também difícil o Clippers perder a segunda posição. E para eles cair primeiro ou segundo, tanto faz. Porque o lance é não pegar o próprio Lakers antes ali. E como ele teve esse descanso maior, eles vão colocando ele aos poucos, que eu acho que eles vão fazer, por exemplo, com o LeBron, acho que deve fazer também com o LeBron, preservar um pouco mais, apesar de que o LeBron não gosta muito de ele vai querer jogar, né? Ele vai querer jogar, ele é muito fominho. Então, e eu acho também, como o Michael Jordan falava, ninguém mais do que ele mesmo para conhecer o corpo dele. Então, acho que o LeBron pensa muito assim também. Então, se ele sentir que ele está bem, ele vai querer jogar o máximo possível dentro dos jogos e tudo. O Kawhi já também por esse lado, mas ele se resguarda um pouco mais. E você falou de dentro e fora, o Philadelphia é um time, por exemplo, que em casa era um leão, né? Sim. E fora, poxa, era uma campanha muito fraca. Eles têm, eu ia falar do Philadelphia, eles têm a melhor campanha jogando em casa e a pior jogando fora, entre esses 22 times, né? Então, ou seja, nesse novo cenário, eles devem sofrer um pouquinho. Quer dizer, nós estamos aqui no lado né, do achismo, né? Eu acho que eles podem sofrer um pouquinho. Teoria total, né? Mas é um time que eu diria que no leste, eu apontaria assim, e também, novamente, achismo, né? Os 4 times para a semifinal de Conferência do Leste seria o Milwaukee Bucks, Toronto, Boston e o Philadelphia. Eu não apostaria em Miami e Indiana, que estão junto ali com o Philadelphia. Acho que o Philadelphia vai estar na frente, vai estar entre esses 4. E daí, fazendo mais aquele achismo de futurologia total, talvez eu diria que o Milwaukee e o Raptors devem fazer final da conferência. A gente pode fazer previsão, né? Que legal, não, é bacana essa previsão, boa. O Cadu, então, pois é, eu tendo a concordar com você, até porque eu, por exemplo, pegando isso aí, por exemplo, Philadelphia, eu acho que ele tem mais armas, por exemplo, do que o Miami. E o Miami vem fazendo uma campanha que ninguém imaginava que o Miami fosse jogar o que está jogando, né? Sim. Mas o Miami também se pega muito no jogo coletivo, o que é ótimo, galera. Ninguém está aqui criticando o jogo coletivo, não. A gente está falando que você precisa de mais tempo para poder ter o jogo coletivo. Apesar de que, por exemplo, os esportes americanos, os esportes coletivos americanos, eles são extremamente individualizados. Sim. A NBA é muito parte para dentro e é um contra um, faz inteiro, né, o cada um. Eu concordo com você. Eu acho também que Philadelphia tem mais armas aí. Os 4, para mim, seriam esses também. No Oeste,
para mim é uma incógnita como o Paul George vai estar a cabeça do Paul George para agora, porque assim, conhecendo o Paul George, vendo, ele é um jogador super talentoso, mas eu vejo o Paul George em algumas situações, o psicológico afeta mais ele. Por exemplo, o Kawhi é um homem de gelo. De gelo. Ele é o outro ponto ali. Você sabe que ele vai arrebentar. É. Agora, outra coisa, Juliano, que a gente poderia colocar nessa discussão aí, até para a gente falar do leste, né? Do oeste. Os caras entraram dia 7 e 9 de julho desse mês, agora na bolha, vão começar a jogar. Primeiro que a gente tem um lado assim, cara que teve que ficar mais tempo em quarentena porque pegou o vírus, por exemplo, que daí deixa de treinar com os companheiros, ele perde um pouco de ritmo. A gente tem um lado muito importante, que é o lado físico de contusão. A gente discutiu muito isso aqui no Brasil, com reuniões com preparadores físicos, da pessoa volta e acaba passando um pouco do limite, e o corpo não está preparado, porque ficou 4 meses inativo, por mais que os caras tenham feito esse preparado, e daí tem uma contusão. Pode acontecer andando na rua, mas eles vão estar mais sujeitos. Então, um time que está favorito, que perde um cara importante, isso aí quebra um pouco toda essa previsão. Outra coisa que eu acho muito importante, a gente está falando do Kawhi e do Paul George, né? Jogadores assim de gelo, e como o Kawhi, e tem jogadores vamos falar melhor, tem seres humanos que são pessoas muito mais ligadas à família. O cara vai lá, faz o trabalho dele, mas o cara que se apoia na família, nos filhos, na esposa, nos pais. A gente não sabe ainda como essas pessoas vão reagir. As famílias vão estar permitidas a entrar na bolha a partir de 30 de agosto. Quer dizer, os caras vão ficar 50 dias sem ter a família. Tá bom, você conversa por vídeo, tá, mas não é a mesma coisa. Então, o lado psicológico também do jogador é muito legal. É importante saber isso aí, como é que eles vão sentir. Então, você falou do Paul George, legal. Como é que ele vai reagir? Vamos dizer que ele volte, o Paul George, ele faz um jogo ruim. Faz um primeiro jogo ruim, vai tá com 20 pontos de média e faz 10. Pô, ele vou para minha casa, vou estar com os meus filhos, vou fazer um churrasco em casa com eles, na segunda-feira eu vou treinar. Não tem isso mais. Ele vai para o quarto, ficar sozinho no quarto. Sim. Entendeu? Então, como é que 300 jogadores não vão reagir da mesma forma? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o dia seguinte? Né? Então, todas essas variáveis vai ser difícil, vai ser legal a gente discutir caminhando os jogos, né? Então é bacana, tem tanta coisa para a gente ver como é que o jogador vai sentir, né? Uai, Cadu, eu já te faço o convite para a gente fazer outro bate-papo desse ali durante, Bora. Tá? Bora, vamos comentando o andamento das coisas. Podemos até fazer uma live no Instagram, quem sabe, né? Acho que é legal isso também. Cadu, perfeito sua colocação. Eu vou falar um pouco aqui a respeito disso também. Primeiro é o seguinte, o pessoal está falando, é uma temporada, vai ter um asterisco. Com certeza. E assim, isso não quer dizer que seja negativo. Na minha opinião, vai ser um dos maiores, dos títulos mais difíceis que vai ter na NBA em todos os tempos. Por essa quantidade de variáveis, por exemplo, que você colocou aí agora, e outras infinitas que a gente pode estar debatendo. Positivas e negativas. Positivas e negativas, sim. E claro. Em relação ao jogo, à preparação física, eu, enquanto professor e tudo mais também, trabalho com essa parte. O basquete, assim, a especificidade do jogo é extremamente importante. E o basquete no jogo individual, você tendo espaço para trabalhar, você consegue trabalhar bem o basquete no específico mais do que outros esportes coletivos, por exemplo. Não é? Porque você tem ali, você tem uma tabela lá, a cesta, você consegue fazer giro, posições, locais para arremessar. Prova disso era a quantidade de tempo que o Kobe Bryant treinava absurdamente, treinava sozinho. Sim. E quando você pega o Oscar, por exemplo, né? O nosso querido Oscar, quantidade de coisa que o Oscar fazia treinando sozinho não, com a esposa dele pegando a bola. Tem que ser muito amor para ficar ali várias horas, né, com o Oscar treinando. Então, o basquete te dá o lance da especificidade maior do jogo do que outros esportes coletivos. Nisso eu acho que eles vão perder menos. Mas o lance do jogo coletivo, por isso que a gente estava falando também, dos encaixes, das passagens. Aí alguém vai falar assim, não, mas o basquete não é mais assim, não. O basquete, os caras posicionam ali, dá a bola pro cara, o cara infiltra, vai lá e mete a bola. Algumas equipes são, mas, por exemplo, nem todas. O Denver
Não é assim. Ele gira muito em torno do Jokic, que é um dos melhores pivôs e um cara super técnico, inteligente. Sim, sim. O San Antonio Spurs há anos, o Greg Popovich vem mostrando. Ele não é um time de sistemas. Foi campeão da NBA com baita jogadores. Pô, com o Tim Duncan, para mim, é um dos maiores jogadores da história da NBA. Eu acho que é um cara assim. Até porque ele era mais low profile, né? Ele era um cara mais mais para dentro, né? Para dentro, mas ele foi uns. Se alguém fizer uma seleção de todos os tempos, colocar o Tim Duncan com um pivô, não é nenhum absurdo. Não, nenhum. Né? Muito. E esse lance da contusão, isso eu acho que eles vão aos poucos mesmo. Eles vão rodando bem os jogadores, colocando os caras, e os caras vão ter que aceitar isso. Até, por exemplo, o LeBron, que vai chegar voando, na minha opinião, lá, que deve estar treinando igual um louco e doido para jogar. Porque alguns também situações diferentes de alguns times, né? Nós temos 6 classificados de cada lado já para playoff, né? E a briga no leste, 3 times para 2 vagas, né? Seria Nets, Magic e Wizards, 3 times para 2 vagas. E no Oeste também, com 6 times já classificados, e aí sim briga maior para mais times. Então, por exemplo, os times que já estão classificados, nós estamos aqui falando muito do Lakers, do LeBron e do Clippers, e lá no Leste, Raptors e Bucks, vai usar esses jogos de pré-temporada e mais os 8 jogos para terminar a temporada regular, também para preparar os times para o playoff. É mais ou menos o que se a gente tivesse uma temporada normal, sem pandemia, sem isolamento, quando chega no fim da temporada, que o time já está classificado, o time já garantiu o primeiro lugar, já garantiu o mando de quadra, ele já começa a trabalhar lá na frente para o playoff. Então, eu tenho certeza que, fora esses times que vão estar brigando muito lá atrás, esses lá da frente, a gente vai estar, de novo, falando da ansiedade para ver LeBron, mas pode ser que a estratégia seja assim, vamos aos poucos, vamos preparar, e daí você vai chegar para o jogo que assistir Los Angeles, Lakers e Clippers, e chega no final do jogo, ou no último quarto, não vai ter estrela mais na quadra, vai ter só os caras e o carregador de piano. Pode acontecer, porque realmente é aquilo que a gente está falando, de preparação lá para frente. O playoff vai ser o que vale. E os times que não são times favoritos, né, eu imagino que estão adorando esse cenário, sabe? Não tem mais viagem de avião, não tem que enfrentar a torcida 20 mil pessoas do ginásio adversário. Então, não tem mando de quadra. Nós vamos jogar melhor de 7, todo mundo aqui no mesmo lugar. Então, esses times que estão ali no meio, falou, podemos dar uma beliscada aí. Então, eu reafirmo meu favoritismo para Lakers e Milwaukee no leste, mas eu acho que surpresas vão acontecer nesse formato aí. É verdade. A gente não... Assim, no leste aqui, talvez o Brooklyn seja o que ficou mais prejudicado. A quantidade de jogador lesionado, já estava antes também, e gente que se bobear, o Brooklyn, apesar de 7º, ele perde, ele nem se classifica. Ele o Wizards tem que recuperar 6 vitórias, né, para encostar nele. Em 8 jogos, né? Sei. Precisa ganhar muito. E vamos lembrar que o Washington Wizards também está sem jogadores importantes, né? Sem o John Wall, que é o cara, o franchise player. Então, não sei se consegue aí tirar esse 7º, esse 8º lugar do Nets e do Magic. Mesmo o Nets nesse jeito aí, que realmente foi um time que sofreu muito com contusões, e cara que não foi, e cara que pegou o vírus, cara que... Nossa, então... Não dá. Parece que quem pegar o Nets aqui, teoricamente, que a gente está falando, talvez tenha uma vantagem maior, né? No Oeste, vai ser, imaginando assim, o Nets seria 7º, 8º, jogar num primeiro playoff contra Milwaukee ou Toronto, pouquíssima chance de ter surpresa aí. E aí o time que pegar o Nets aqui, teoricamente, tá, galera? Pode ser que a molecada chegue lá, chegue voando, pronto, eu correria e complique. Mas, assim, talvez até durante o playoff consiga matar o jogo mais rápido, ou não, mas fazendo mais e pegando esse primeiro jogo do playoff ali ainda como uma preparação para chegar mais voando depois. Sim. Né, Cadu? E aqui no Oeste,
a gente não apontou, mas eu não sei, hein? Fala o Talvez. seu aí. Fala os seus 4 que eu vou falar meus 4. Tá, eu acho que passa Lakers, Clippers. Aqui o bicho pega mais, mas eu acredito que passe o Denver e o Houston tome a vaga do Utah. Mas não assim, ali na hora do mata-mata e tudo. Eu acredito que o Houston se classifique aí. E assim, até porque o Utah tem uns. Quando eles jogam comando de campo, uma torcida muito ferrenha. E isso eles não vão ter. E talvez ajude. E a forma como o Houston joga mais solto, talvez ajude o Houston. O Utah também perdeu o Bogdanovic, que não vai jogar, né? Também que operou o punho. Eu vou concordar com 3 seus e vou dar uma zebra. Assim. Eu vou com Lakers, Clippers. Eu acho que o Houston Rockets também vai chegar entre os 4. E eu vou apostar no Dallas. Eu gosto do jogo do Dallas. O Dallas, apesar de em sétimo, ele está em sétimo na conferência, ele tem a melhor campanha jogando fora de casa na conferência. Então, a melhor campanha de todos. Melhor que Lakers, inclusive. Então, eu acho que nesse cenário de bolha, de não ter torcida, eu acho que o Dallas é um time que pode surpreender. Eu acho que eu vou apostar nessa zebrinha aí do Dallas entre os 4, né? Entre os 4, chegando na semifinal de conferência. Não entre os 4 da NBA, entre semifinal de conferência. Perfeito, Cadu. Vou mudar, hein? Eu vou concordar com você. Vambora, vamos aí. Você comigo. O Dallas realmente concorda. E tem aquela fera lá, aquele monstro lá que faz de tudo com a bola também. O moleque joga muito, hein? O Luka Doncic é demais, né? Que coisa impressionante. Como ele joga. Com a idade que ele tem, parece que ele é um veterano, cara. Pois é, personalidade demais, né? Não, e ele fez há alguns anos atrás aqui a final do Mundial no Ibirapuera, quando ele estava no Real Madrid contra o time de Bauru, né? Que o Guerrinha era técnico, o Bauru ganhou um jogo e perdeu o segundo jogo. E ali ele tinha 18 anos. 18 anos, e a gente já falava isso, né? O cara não parece que ele tem 18 anos, ele joga normal como o cara que tem 28, 30, né? E fazendo isso no Real Madrid, crescendo, aí chegou na NBA, a gente continua falando a mesma coisa, né? Não parece que ele é Hulk, não parece que ele é novo, né? Ele já... Nossa, é incrível. Então, vou de azarão aí nesse Dallas aí. É o time que eu torço. Eu também, até quando você falou do torcedor do Lakers, de não ser modinha, eu, assim, internamente aqui na família, né? Você sabe que a família é toda de basqueteiro, eu vejo que eles me olham assim mesmo, meio com modinha. Meu sobrinho, meu filho, tá? Eu não sou modinha, mas eu não tenho um time assim que eu torço muito, sabe? Eu tenho vários times que eu torço. O Lakers foi o primeiro time que eu comecei a torcer, por conta de Magic Johnson, de Karim e tal. Eu torcia para os caras, não era apaixonado, eu torcia para os caras e gosto demais do Lakers. Eu não gosto do LeBron, por exemplo, do jogo do LeBron. Eu passei a torcer muito para o Chicago por conta do Michael Jordan. Mas não, sabe, pela como é que a gente fala? Pela dinastia em si, né? Então passei a torcer também pelo Golden State. E tenho uma paixão pessoal pelo Orlando Magic, por ter uma relação com eles, de estar sempre lá em Orlando levando grupos e participando de camps lá. Então, eu não falo assim, qual time você torce? Eu torço para vários. Então, minhas opiniões são assim, não são muito, não são clubistas, sabe? Falar assim, não, eu torço, eu quero que aquele ganhe, eu vou torcer para aquele. Não, tem vários times aí que eu gosto muito. Não, eu também, assim, quando eu vou dar minha opinião, lógico, eu torço pro Lakers, isso aí é inegável. Mas quando eu vou dar minha opinião, eu nunca sou clubista, não. Cadu, eu também sempre olho e teço críticas, sim, severas, principalmente se bobear até mais para os times que eu torço. E você falou do Orlando aí, o Orlando é um dos times, na minha opinião, que vão levar a maior vantagem, já está lá. Tem uma boa equipe. E talvez o Orlando, dificilmente, né? Até pela posição que ele está aqui. Mas eu não duvido se ele surpreendesse, não, hein? Eu não duvido. Eu acho que pode surpreender, fazer bons jogos, mas eu não acredito que vai terminar para passar uma série longa de 7 jogos e vai jogar com Toronto ou Milwaukee. É difícil. Eu acho que vai fazer um bom papel, como já fez no playoff do ano passado.
mas eu não acredito que vá classificar. Tá com jogadores assim crescendo demais. Vou torcer, mas não acredito que Orlando vai ser essa surpresa, não. Não, eu acho que surpresa que eu quero dizer é o seguinte, Cadu, por exemplo, não levar uma varrida, ganhar até 2 jogos, pode perder de 4-1, mas fazendo 2, 3 jogos ali na bola final. Pode ser. Isso que eu quero dizer. Eu não acho que ele também, acho que ele não tem chance. Chance tem porque ele está ali, né? Mas eu não vejo ele enquanto favorito ou com muita chance de passar nem por Toronto, nem por Milwaukee, que provavelmente quem ele pegaria ali, né? Pela posição que ele está, que ele deve ficar. Então, aí vamos tocar um outro assunto, o Cadum. Cara, eu tô vendo muita gente falar que não conta ser primeiro e tal, porque não tem jogo em casa, mas, pô, conta porque, teoricamente, você vai pegar uma equipe menos forte e, na minha opinião, conta. Conta, eu acho que conta, assim. A gente conversou aqui já do lado psicológico da coisa, né? Do time que se impõe. Nesse formato, a única coisa que não conta é de não ter o fator casa. Tudo bem, tá equilibrado para todos. Mas tudo o resto que envolve o time ser primeiro, jogar com times mais fracos e ter um caminho teoricamente melhor para chegar no final de conferência, melhor apenas no sentido de pegar times piores classificados. Eu acho que tem que contar muito. A gente está falando aqui de muitas variáveis que tem nesse novo cenário e a gente tem que contar que o time foi primeiro colocado, o time que se impôs, o time que tem o craque, o time que tem o MVP da temporada. E esse é um outro lado que eu também queria tocar nesse assunto. Então, essas variáveis são importantes. Então, o time ser campeão da conferência, terminar em primeiro, eu acho que vale muito para playoff, né? E eu estava falando aqui a NBA anunciou essa semana que os prêmios individuais já estão ou serão decididos pelo que foi feito na temporada regular até 12 de março, né? Então, os jogos daqui para frente não vão influenciar na escolha do MVP. O que foi feito, foi feito. Isso, às vezes, é uma outra coisa também importante, Juliano, porque quando você está lá na temporada regular, na temporada sem ter essa pandemia, sem ter isolamento, muitos times e muitos jogadores estão ainda buscando essa situação e estão jogando os seus últimos jogos pensando em manter médias e manter regularidade para ser jogador MVP. Isso aí não tem mais, né? Então, os jogadores já vão ser votados pelo que fizeram. Então, aqueles jogadores que terminaram a temporada bem, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo, era o cara que foi MVP ano passado, estava sendo considerado com boas médias, melhores até que no ano passado, para continuar para ser MVP novamente. Então, ele tem grande chance. Os números, os prêmios de estatísticas, né, que seria cestinha, melhor reboteiro, melhor assistência, isso aí vai continuar valendo. Mas os principais, que são esses 3 que eu falei, pontos, assistência e rebote, os 3 caras que estão liderando isso aí estão muito difíceis de ser alcançados. LeBron com assistência, James Harden com pontos e rebote é o Drummond, André Drummond. Difícil de ser alcançados esses 8 jogos que faltam. Então não vai. Isso é uma coisa que não vai influenciar muito. E como influenciaria se não tivesse esse isolamento, essa pandemia, se não tivesse voltado a esse novo formato. Então, são tantas variáveis, né, que a gente começa a conversar que o negócio acaba ficando fantástico. Precisa começar logo isso aí. Tô com saudade também. Ô, Cadum, então vou tocar nesse assunto. Eu vou perguntar a você. Fugir um pouco aqui, mas também dentro do que a gente está falando. O ano passado houve muita controvérsia com o Giannis ter ganho o prêmio de MVP e muita gente, eu tenho um aluno, o João, talvez vá até assistir, com certeza vai assistir o nosso bate-papo aqui, que ele ficou revoltado, ele acha que tinha que ser o James Harden de qualquer jeito. Eu tento concordar com ele em relação ao jogo. E você acha que o prêmio para o Giannis foi justo? E você acha que quem, na sua opinião, é que levou agora? Porque assim, já está decidido, mas eles ainda não divulgaram. Quem você acha que leva nessa temporada e se você acha que foi justo na outra? Eu vou dar minha opinião aqui. Em relação à outra, eu não acho que foi injusto o Giannis ter ganhado o prêmio
de MVP por tudo que ele fez. E eles contam muito, porque o time ficou em primeiro lugar ali e tudo mais, e tudo, né? Mas o James Harden, pela quantidade de pontos e como ele carrega o time depende mais dele, a forma como joga, a maior variação de jogo, aí entra algo muito relativo, porque eles estão até um cutuca o outro lá, né? Fazer isso ou fazer aquilo é fácil. Isso é besteira, porque é o estilo de cada um. Então, ele se sai melhor. Então, é ridículo falar, enterrar a bola é fácil, fazer... Pô, não é fácil, então vai lá e faz, não é assim. Então, é uma alfinetada que o outro dá, que é um pouco de dor de cotovelo também, na minha visão. Eu acho que o James Harden merecia o ano passado, mas não achei absurdo o Giannis ter vencido. E essa agora, eu acho que fica muito mais difícil de apontar. Aí eu queria ver a sua opinião. Eu tô com você com relação ao ano passado. Eu acho que qualquer um dos dois que levasse o título de MVP estava bem dado. E a gente ia ter discussão também se o Harden tivesse ganho o MVP ano passado. Sim. Então eu tô com você. Eu acho que ano passado foi qualquer um merecia e foi dado por Giannis. Eu acho que esse ano, por conta dessa situação, eu acho que a posição do time é muito importante. Eu acho que o Giannis aumentou os seus números e manteve e deixou o time dele em primeiro lugar no leste, né? O James Harden também com números fantásticos, mas o time dele está em sexto lugar na temporada, na conferência. Isso aí pesa muito. São 13 vitórias de diferença quando parou a temporada entre o time do Milwaukee e o time do Houston. Então, o time do Houston teve altos e baixos muito grandes durante esses 60 e poucos jogos que eles fizeram, né? Faltava 20 para terminar. Então, eu acho que eu, se fosse votar para escolher o MVP, eu daria de novo pro Giannis esse ano. Você acha que o LeBron James, sei que você falou que não gosta muito do LeBron, mas você acha que o LeBron não tem chance de beliscar esse prêmio de MVP, não? Pela variedade do jogo dele, né? Eu acho que tem, sim, viu? Eu acho que tem. É um cara que está sempre cotado para ser MVP todos os jogos, todas as séries que fizer e todo o campeonato, por tudo que ele representa como jogador individual e o que ele representa para o time, né? Tudo que ele faz. Não sei se a Liga... Eu não acredito que a Liga vai dar para ele, não. Eu acho que ele vai estar ali muito bem votado, não vai ser... Qualquer um ganhar não vai ser unânime, nem nos votos, nem na opinião geral, mas ele poderia, sim, ser MVP. Alguns como eu vão torcer o nariz, mas estaria bem dado também. Mas assim, eu não estou falando assim, mas não acho que ele mereça, não. Eu acho que ele pode até ser, mas também não seria o meu voto, não. Meu voto também tenderia mais para o Giannis nessa temporada, por tudo que você explicou e falou muito bem aí. Poxa, Cadu, que bate-papo legal, muito bom falar de basquete mesmo, e a gente está ansioso para começar. Você quer tocar mais algum ponto aí que a gente não tocou? O que você quer falar mais alguma coisa, Cadu? A parte do que a gente falou da organização da bolha, né? A gente estava até discutindo ontem aqui com a minha esposa, você sabe que também é basqueteira, né? O assunto aqui é de basquete, né? E que os caras do protocolo, eles têm que usar a máscara, e nós que estamos usando máscara nesses últimos 4 meses, é uma coisa, por mais que necessária, é muito ruim, né? A gente fica incomodado, né? Precisa, mas é ruim. E os caras, o protocolo lá é de usar máscara todo o tempo, quando não estiver treinando ou jogando, né? E daí teve uma discussão essa semana do Dwight Howard, que até falou que não iria para a bolha, mas acabou indo. Ele falou assim, mas por que eu preciso usar máscara se eu estou no lugar mais seguro do mundo? Nós criamos uma bolha aqui mais segura do mundo, né? E essa discussão é interessante. Será que precisa realmente? Se eu estou testando todo mundo todo dia, se eu estou cumprindo todo o protocolo, todas as regras, eu preciso usar máscara, eu preciso estar no ginásio de máscara. Então é um negócio discutível, né? Mas eu também entendo que, por mais que nós estejamos nessa situação de pandemia há mais de 6 meses, há mais 7 meses já, desde que o primeiro caso em dezembro, tem muita coisa incerta ainda, né? A NBA também não quer se arriscar e dando aquele que a gente conversou sobre a NBA ter o peso que tem, ser exemplo do mundo, né? Que vai ser o exemplo na luta contra o racismo, do Floyd, também vai ser um exemplo das pessoas enxergarem que o uso da máscara é importante. Então é só
só uma discussão assim sobre o protocolo, que eu acho que é legal, que a gente vai acabar vendo isso aí, né? Perfeito, eu penso igual você também. A minha opinião é essa. É como se eles estão dando recado, ó, por mais seguro que aqui seja, nós vamos usar a máscara porque nós não somos diferentes de vocês. E nós vamos tentar nos resguardar de todas as maneiras. Então, se você está aplicando protocolos tão minuciosos, por que não usar a máscara? Então, por mais agradável que seja, é até um recado que você está dando. Ó, aqui, Isso por mesmo. mais que esteja seguro, a gente usa a máscara para mostrar que não somos diferentes. E se acontecer algum erro, pelo menos a gente está de máscara, a gente está fazendo a nossa parte. É isso aí. Na minha opinião, é não dar brecha para nada. Exatamente. Né? Pois é. Outra coisa legal da gente falar, né, que a gente está voltando ao ritmo da NBA, sobre as datas, né? E foi um negócio legal quando resolveu esse negócio do formato, que foi até que os donos dos times se reuniram com a NBA e a Associação de Jogadores para discutir o formato, que o dono do Charlotte Hornets, que é aquele cara famoso, tal de Michael Jordan... Aquele carinha, né? Aquele carinha não jogava nada, né? Que é dono de time, a opinião dele foi assim, que foi a opinião vencedora na discussão: não vamos mudar nada dos playoffs. Já tem tanta coisa confusa no mundo, né, para a gente entender. Então, assim, 8 jogos temporada regular e playoff vai ser igual, melhor de 7, como sempre foi. Tá? Então, as datas, né? Os times voltam a jogar pré-season, pré-temporada nessa quarta-feira, dia 22, jogam até dia 29 de julho. Dia 30 começa a temporada regular para 8 jogos para cada uma das 22 equipes. E esses times vão jogar até dia 30 de agosto, entra as famílias, né? Já vai estar em playoff, até o dia 14 de agosto, temporada regular. Então é coisa rápida assim para fazer esses 8 jogos, né? Teoricamente, 2 semanas terminou tudo. Dia 15 e 16 tem aquela situação do nono poder tirar a vaga do oitavo, se tiver 4 jogos atrás, 1 ou 2 jogos. Dia 17 começa a playoff, melhor de 7. Playoff vai até possível último jogo da final, do jogo 7 da final, dia 13 de outubro. Então a gente vai ter aí, começando 30 de julho, agosto, setembro, outubro, agosto, setembro e meio de outubro, com 2 meses e meio de basquete da NBA. Não vejo a hora. Não, vai ser maravilhoso. E vamos esperar que ocorra tudo bem, que não precisa romper e parar de novo, né? Com todos os protocolos que eles estão fazendo, o jogador sai, tem que ficar em quarentena e tudo. Vamos torcer que dê tudo certo e também que atinja também o objetivo, que é um objetivo maior, muito maior do que o basquete, apesar de nós amarmos o basquete, que é atacar diretamente o racismo, quem é racista, lutar mesmo contra isso, botar o dedo na ferida e fazer com que as pessoas se conscientizem, né? Como você falou, a NBA é uma potência e ela vai amplificar muito isso daí. Pô, Cadu, com certeza. Legal, cara. Ó, pô, você é muito maneiro, cara. É bom conversar. Basquete é bom demais, né? Tem muita coisinha, a gente vai lembrando de outras coisinhas e eu como ia falar jogador, eu como jogador de basquete, eu ainda sou jogador de basquete, a gente fica nessa ansiedade de querer estar na quadra logo, né? E esses caras da NBA também. Tem um lado também muito, muito bacana que a gente fala do esporte, você já falou muito da especificidade do basquete, né? O jogador treina muito sozinho, né? Mesmo treinando só com os times, eles estão treinando lá, mas eles também treinam sozinho. Precisa treinar sozinho. Precisa ir para uma tabela e ficar arremessando meia hora com 2 caras pegando bola. E isso aqui na bolha, eu fiquei pensando, como é que seria isso, né? Como é que o cara vai poder fazer isso? Ele pode sair do quarto, tudo bem, pode correr no hotéis grandes, tal, pode fazer parte física, pode ir para academia. Mas e a quadra, né? Como é que vai? Como é que seria uma quebra de protocolo? E daí eu fui dar uma pesquisada com isso. Eles podem treinar, estão liberados para treinar, mas com hora marcada. Fala assim, ó, eu sou João da Silva, eu queria treinar, posso treinar no ginásio às 10 da manhã? Espera aí, vou marcar aqui, João da Silva das 10 às 11, o ginásio é para ele. Pô, bacana demais isso aí, né? Então, os caras, a organização NBA é uma coisa fantástica. Assim, o americano é fantástico nisso, e a NBA, então, vamos tirar o chapéu todo dia. Perfeito. Aí, se tiver um cara fominha
que nem o Kobe. Assim, eu não sou Imagina. jogador de basquete, mas eu sou fominha, tá? O Cadu, eu sou fominha. Quando eu tenho a oportunidade de bater uma bolinha assim, eu fico arremessando bola umas 2, 3 horas arremessando bola. Eu arremesso muita bola. Nossa. E eu mesmo busco, não tem que pegar a bola para mim, não. Eu falo, cara, eu sou muito doido. O Kobe, se estivesse lá e falar, ó, eu quero. Tem horário aqui de 5 da manhã até as 9. Me marca de madrugada, me marca de noite aí. Aí os Mas caras. mas é uma terapia também, né? Claro que os caras nesse sentido precisam para eles, para treinar. Mas você está falando que você vai. Eu também sou muito fominha, vou muito menos do que eu gostaria. Mas nessa temporada agora lá com o Mogi, eu moro em São José dos Campos, né? E saía aqui, levava meu filho na escola às 7 horas, começava a trabalhar em Mogi 9 da manhã, quando o pessoal começava a chegar. Mas eu levava meu filho, deixava na escola 10 para 7 e já ia para Mogi, né? Já estava no caminho, já ia para Mogi, chegava em Mogi 15 para as 8 horas, né? O meu escritório é no ginásio, né? Eu ia para a quadra, até para pensar, eu ficava arremessando sozinho, ia buscar bola, planejava meu dia, planejava minha semana, então é uma terapia também que é bom demais. É maravilhoso, é gostoso pra caramba. Putz, é bom demais. É isso aí. Ô, galera, ó, espero que vocês curtem. Eu vou colocar esse vídeo, Cadu, quem tá vendo aí, eu já vou colocar ele na quarta-feira mesmo, ou terça, ou amanhã, vou ver. Mas vou colocar antes do que eu tinha te falado e depois a gente já marca outro. Deixa pegar um pouco no breu lá, a gente manda ver outro programa desse. Beleza, amigo? Obrigado. Nossa Senhora. Beleza demais, estou à disposição. Prazer conversar de basquete. E vamos segurar nossa ansiedade aí, que daqui a pouco a bola sobe na NBA. Tá chegando. É isso aí. Valeu. Galera, beijo, abraço a todos. Obrigado. Valeu.